A Milena não pode ligar a câmera porque tá sem note, né? Eu tô no celular. A Ana Guest. Bom, se quem quiser ligar, pode ligar, não há problema, tá? Mas no momento vamos agora sim. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né? E que bom mais um dia de vida e saúde que nós temos, né? Graças a Deus parece que o negócio da pandemia está diminuindo aí a quantidade, já estão abrindo mais comércio, mais coisas, os horários estão mais estendidos. Nas universidades já foi autorizado as pós-graduação funcionar, né? Porque, claro, eles têm menos contato com o público, porque uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo do curso, dependendo da faculdade que a pessoa faça, né? Da universidade que a pessoa faça. Mas normalmente fim de semana, sábado, domingo, né? Raramente durante a semana. Então tá de boa, né? A graduação eu acho que dificilmente esse ano volte para a sala de aula. Eu acho que vamos continuar assim até novembro, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitando aqui o embalo, né? É, esses planos de aulas que vocês estão fazendo, eles vão servir também para como ponto também para nota, tá? Para formar a nota de vocês. Então, acho que vai faltar pouca gente fazer, né? Acho que é só a Milena, o computador lá deu problema, né? Então ela não pôde. Mas assim que você puder, Milena, prepara aí seu plano, caso você possa, a próxima semana. E quem mais falta? O Gabriel, na realidade, não é Gabriel, é o. É o Madison. Hã? É o Madison. Isso, Madison. Então, daí, ele falta também apresentar, né? E eu. E você. Mas você vai apresentar hoje, então. Aí vai faltar só a Milena e o Madison. Vocês, na próxima semana vocês fazem aí, né? E daí a gente já ajuda isso aí, né? Vai ser Ô, bom. Bruno, Oi. se quiser eu apresento hoje também. Ah, você já tá pronto? Seu? Já. Ah, então beleza. Você apresenta. Então apresenta você e o Léo e fica a Milene para a próxima semana. Não vai ter nenhum problema a questão de ponto não, viu, Milene? No de apresentar hoje, você tem problema no computador, você pode apresentar semana que vem sem nenhum prejuízo, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, viu? A gente sabe que esse negócio, a tecnologia é bom, mas nem sempre colabora, né? É, Eu fiquei, isso. por exemplo, sem computador durante um tempo, estava usando sem câmera, às vezes eu tive que conseguir um outro computador, né? Fiquei usando o celular e quando não dava, vocês gravavam para mim aí as aulas e mandavam para mim, então é assim mesmo, né, gente? Isso não acontece no sistema presencial, normalmente não tem isso, a não ser que falta energia, né? Aí é outra coisa, né? Mas faltar energia no presencial e no computador é a mesma coisa, praticamente, que não funciona nada mesmo, né? Então, na realidade, eu particularmente eu sempre gostei de educação presencial. Mas na nossa faculdade agora, professor, Hum, iria faltar muita energia no calor, porque quando liga tudo os ar, cai tudo aí chato. é, e Nós teríamos o mesmo problema. é. Bom, o caso é que nem todas as salas funcionam ao mesmo tempo, ainda bem, né? Porque reduziu bastante a quantidade de alunos, né? Com esse negócio aí. Mas, cara, vocês que continuaram aí, parabéns, e continuem assim, tá? Vocês têm um privilégio importante de continuar estudando, não desistiram, e você, o ano que vem, último ano de vocês estão terminando, né? São 4 ou 5 anos a faculdade? 4, né? Quatro. Então, ano que vem vocês terminam o curso de vocês. Opa, já chegou. Já vão para os estágios. Então, vocês vão ter praticamente, acho que são 12 estágios que vocês terão, não é isso? Oi? Quantos estágios vocês terão ano que vem? Ah, eu nem sei. Eu acho que é um de língua inglesa e outro de português. É um de cada. Acho que não vai dar tempo de vocês fazerem muito estágio, não. Acho que só vai ser 2 mesmo. Não, mas tá bom. Isso mesmo. E aí, pronto. Ano que vem vocês terminam o curso de vocês, já podem engaixar uma pós, já podem entrar no mestrado se quiserem.
Aí, não, já pode, já terminou a graduação, gente, não deixa, não fique parado, não pare os estudos, não, porque depois da frente você passa muito tempo, começa a trabalhar, e esquece os estudos, você depois só fica só com a graduação. E hoje em dia é mais interessante que você tenha uma pós, mínimo uma pós, mínimo. Esquece tudo aquilo que quase não aprendeu. Como? Esquece tudo aquilo que aprendeu pouco. Então, pois é, mas é verdade, gente. Se a gente deixar de estudar, a gente acaba esquecendo mesmo. Porque a cabeça da gente, o cérebro tem que estar em constante movimento. Se o cérebro para de trabalhar, né, então você vai, o processo de aprendizagem seu, aquilo que você aprendeu, você vai reduzir. Claro, quando você volta a estudar de novo, tudo, você revisa tudo, né? É melhor você estudar, ter um estudo do que você não ter nada, de começar do zero, né? Então, sempre é melhor, né? Mas é só vocês se dedicarem um pouquinho. Tá, então, gente, seguinte. Hoje, né, teremos a apresentação do Leonardo. Aí tá aí. O Madison também. Tá, para que chegue na próxima semana, fecha a Milena fecha com o dela. Então pode começar? Pode. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Tá. Tá aparecendo? Ainda não. Agora tá entrando aqui. Vamos ver. Agora apareceu a tela. Não, sumiu de novo. Ah, você compartilhou a tela da... Você vai ter que mudar de tela. Oi? Seleciona ali, eu acho que é... Na opção, você tem que... Não tela completa. Você tem que selecionar uma janela, uma coisa assim. Aí você escolhe o que você quer apresentar. Tá, então peraí. Aí, deixa eu... Apareceu? Calma, peraí que tá processando ainda. Não, você colocou a tela de novo da Ué. live. Não é tela compartilhar? Não, é não. janela? Tela Você cheia, tá com não. seu... Ô, Léo, você tá com seu arquivo Oi? aberto? Você tá com seu arquivo Não, aberto? ainda não. Tem que abrir. É do mesmo jeito que você tá fazendo. Só abre o arquivo e depois você vai lá na janela. Entendeu? Você tem que abrir o arquivo. Igual que você fez da outra vez. Eu que sou muito esquecido. Tô dando risada, né, Gilson? Ele ruim a tecnologia. Eu não sou das tecnologias, gente. Nós somos mais velhos. Eu não tenho Passou muito dos tempo 40 é essas assim coisas. mesmo, amigo. Infelizmente. Aí agora é tela inteira, né, Ana? Sim. Tá, apareceu? Isso, agora abre o seu arquivo. Aí. Embaixo, clica embaixo, onde está o arquivo. Aí deu certo? Vocês estão vendo? Agora Sim. deu. Então vamos lá. É o meu plano de aula, né? Que tinha que ter, que foi alterado algumas coisas.
o mesmo tema, prefixo, sufixo comuns e demonstrativo. Aí os meus objetivos gerais são ensinar sobre prefixo, sufixo comuns e demonstrativo, né? Que é a mesma coisa que o tema. Aí os específicos. Compreender nas palavras seus prefixos e seus sufixos e mostrar a função de cada uma dentro de um contexto. Identificar e conhecer o significado dos prefixos e sufixos derivativos mais comuns. Aí os alunos devem saber diferenciar os prefixos e os sufixos. Os alunos devem também estar aptos em como usá-los dentro de cada contexto. Aí eu tenho que ler tudo isso que eu coloquei, professor? Pode ler. Tá. Conteúdo. As palavras sofrem uma modificação em seu significado quando possui acréscimo dos elementos mórficos com, des e in. Esse elemento mórfico, a gente não sei falar isso. Mórfico que acontece o radical das palavras. Conferindo-lhe um novo significado e originando novas palavras. É conhecido como prefixo, assim é conhecido como prefixo. Assim, o prefixo pode unir-se a um verbo ou a um adjetivo, e por assumir mais força significativa do que o morfológica, pode parecer como forma livre, ter uma existência independente justamente por sua força significativa. Aí agora o sufixo. Sufixos são elementos isoladamente insignificativos que acrescentados a um radical, formam nova palavra. Sua principal característica é a mudança de classe gramatical que geralmente opera. Desta forma, podemos utilizar o significado de um verbo num contexto em que se deve usar o substantivo. Por exemplo, como o sufixo é colocado depois do radical, eles são incorporados. A ele. Oi? A ele. A eles são incorporadas as descendências que indicam as flexões das palavras variáveis. Existem dois tipos de sufixos, formadores de substantivo extremamente importantes para o funcionamento da língua. São os que formam nomes de ação e os que formam nomes de agente. Aí a metodologia, aplicação de exercícios, aula expositiva, estudo de texto, seminário, solução de problemas. A avaliação, participação do aluno na sala de aula, prova escrita e exercícios de fixação. Aí as fontes que eu usei é um livro didático, que eu já tinha aqui, e os links da internet que eu usei, professor, para mim. Tá. Beleza. Então, aí, você viu em relação ao anterior, como mudou bastante? Aham. A questão aí, assim, como eu falei, né? No geral, é isso aí que você faz, né? Claro, o conteúdo você podia ter trabalhado um pouquinho, tipo, separado assim, definição de prefixo, sufixo, mas tudo bem, isso é detalhamento. O importante é a ideia que você pegou a ideia do que é isso mesmo que você está querendo fazer. Os objetivos geral, tem os específicos aí, tal, né? Você pode colocar quantos objetivos específicos queira, não existe um limite para isso. Claro que existe o bom senso, né? Também você não vai querer escrever 30, 40 objetivos específicos. Como eu falo, normalmente de 3 a 5 é o que se utiliza mais em quantidade de específicos, né? O geral você pode colocar um, ou pode colocar mais de um também. Mas vamos colocar um só, como falei, né? Comparando aí com o tema, né? O geral seria relacionado ao tema, os específicos relacionados ao conteúdo. É uma forma didática para vocês, no caso, compreenderem como trabalhar. Porque normalmente, como eu falei para vocês, o mais difícil de trabalhar num plano de aula são os objetivos. A vocês fazer essa diferença entre objetivo geral e específico. Sempre é uma dor de cabeça. Porque o restante você organiza de uma forma melhor, né? Você pode organizar. Pode deixar deixa o seu plano na frente, Léo. É sempre isso. Por isso eu dei a dica para vocês
do que relação a fazer um objetivo geral e a fazer os específicos. Então, quando você vai fazer o objetivo geral, você pensa no tema. Né? No tema. O objetivo em relação ao tema. E os específicos em relação ao conteúdo. O conteúdo nada mais é o que o tema de forma específica, de forma detalhada. Né? O conteúdo é basicamente isso aí. E a mesma coisa dos objetivos também são isso aí. Então, esses são para vocês fazerem uns objetivos legais sem ter... Mas isso é claro, isso vai exigir prática. Experiência, vocês fazendo planos, fazendo, refazendo, olhando exemplos. É bom buscar na internet exemplos de plano de aula. Se você chegar, vamos ver o plano de aula, vai olhando e vai procurando entender isso aí. Isso é uma questão já que é muito mecânica, é muito de prática mesmo, né? Que vocês têm que estar fazendo sempre. Claro, nos estágios vão trabalhar bastante com isso aí, então, naturalmente, vocês já sabem como fazer. Certo? Só vou dar uma dica para vocês, a prova já está pronta. E vou dar uma dica para vocês aí, para vocês dizerem que eu não sou um professor assim ruim para vocês, que eu sou mal. Uma das perguntas vai ser para vocês elaborarem um plano de aula. Certo? Da prova. Esse vai valer 2 pontos. Entendeu? Bom, isso é uma forma de vocês praticarem o plano de aula. Certo? Pega aí, vocês fazem um plano de aula na prova. Você pega o plano, escreve, copia e cola na pergunta. Né? Não há dificuldade de colar lá na pergunta. Você só copia, faz o plano de aula no Word. Uma vez pronto, você copia o plano e coloca no espaço da resposta, perdão. No espaço da resposta. Pronto, aí tá ok. Aí eu valido. Então, uma das perguntas vai ser essa aí. Aí já dou adiantado para vocês aí já trabalhando no plano legal, né? Sempre dentro da área de vocês, né? Não pega um plano de educação física, história, não. Da área de letras, né? Pode ser em português, inglês. Vocês passam. Oi. Professor, em português, geralmente não se usa, sempre há no objetivo geral, leitura, oralidade e escrita, ou seria esse objetivo como em todas as aulas, né, você pensar nesses 3, leitura, oralidade e escrita, Não entendi. tentar trabalhar essas 3 coisas. Não entendi. Reformula. Em português, para preparar a aula, geralmente você não pensa em leitura, oralidade e escrita, todas as atividades que você for fazer, ou não precisa ser sempre dessa forma? Então, para fazer um plano? Não, como eu falei. Você fazer um plano ou para fazer atividade. Para fazer atividades, né? E como eu falei, né? Nesse caso aí, uma coisa vai depender muito de você, do professor, o que ele vai passar para os alunos, né? É muita coisa pessoal. Ele pode ter, claro, como você falou, em línguas existe esse conceito aí. Isso aí trabalhava muito. Vamos ter uma aula sobre essa questão aí, né? Geralmente, esse caso, você pega os livros disso aí, os livros em português, dá esse enfoque, né? Dá esse enfoque. Mas no caso, como estamos trabalhando aqui nessa questão aqui, questão em relação ao plano, é isso aí que vocês têm que fazer. Se vocês querem colocar no conteúdo, mas aí sim, aqui o plano, aqui neste caso aqui, presta atenção. Esse plano que vocês fizeram aqui é o plano de uma aula. Aquele plano que você fez é um plano mais extenso. Foi isso? Isso. Então envolve mais coisa, porque, por exemplo, essa aula aqui por um plano de pronome, prefixo e sufixo. Então, Nossa. é um tema que ele está dando específico. No seu caso, como o tema que envolve, no caso, é mais amplo, o plano de 3 meses, se eu não me engano, não é isso? Ou 6 meses? Quanto foi? Trimestral, né? 3 meses. Hã? 3 meses, né? Trimestral. Tá. Então,
Aí você vai envolver, aí nesse caso você vai colocar, vai envolver tudo isso aí. Embora, claro, numa aula, dependendo do grupo que você pegar, você pode dar esses 3 aspectos que você falou aí. Pode estar envolvido nesse plano aí, você envolver, além do conteúdo, na própria metodologia, na própria atividades que você vai dar para os alunos também. No metodologia você pode trabalhar com esses planos aí também. Porque o objetivo, o que é que você quer? Aquilo que você vai trabalhar com o aluno. Tá? Os objetivos é isso aqui, geral específicos, certo? E o conteúdo é aquilo que você vai dar, distinção do que é o conteúdo em relação ao tema. E agora, na metodologia, como você vai trabalhar isso? Daí você pode envolver esses 3 aspectos que você falou na metodologia. Mesmo sendo para uma aula só. Mesmo sendo para uma aula só. Você pode. Também. Tudo vai depender do como ande o desenvolvimento da aula, do que você deu para os alunos antes, né? Até o momento, qual a maior necessidade dele, se você, o que é que você vai usar como como é que fala? Metodologia não, recursos, que você vai trabalhar naquela aula. Você pode dar um enfoque de leitura e trabalhar os exercícios em cima disso. Através da leitura, o aluno você dá exemplos, como foi dado aqui, exemplos de pronomes, sufixos, perdão, dos prefixos e sufixos, certo? Pega uma palavra assim primitiva e colocar. E através da leitura, o aluno pode identificar, também pode ser, entendeu? Por exemplo, o professor vai depender do que você dá, a maneira que você for trabalhar. Claro que sempre que quando você vai dar uma aula, as aulas seguintes, é bom você sempre modificar um pouquinho a metodologia para não ficar algo muito monótono. Se você dá a mesma metodologia sempre naquela aula, vai ser monótono. Você tem que estar mudando a metodologia um pouco, você tem que mudar os recursos também que você vai dar para dinamizar a sua aula. Né? Isso aí, no conteúdo, não vai afetar tanto, sabe? Aí, o que vai definir a sua dinamização da aula de vocês vai ser justamente a metodologia e os recursos utilizados para que sua aula possa ficar mais atrativa, entendeu? Essa atividade também pode ser. Então, no final, que atividade eu vou dar? Eu dei esse problema. O que é que eu vou dar de atividade? Suba um pouquinho, Léo. Vamos ver o que, é que você colocou de atividade. Sobe aí, para eu ver a atividade. Vai em atividades. Metodologia, passa. Avaliação. Perdão. Não, avaliação. O que é que ele deu? A participação do aluno, que eu não participe. Certo? Uma prova escrita, um exercício de criação, pode ser um dever de casa. Isso aí foi o que foi dado aqui. Um exercício oral também, para mudar um pouco, não só escrito, mas oral. Entendeu? Então, isso aí é como você vai potencializar a aula de vocês. Né? Bom, então, vamos ver agora o... Beleza, valeu, Léo. Melhorou bastante em relação ao que você fez anterior. Ficou bem melhor. Posso parar de apresentar? Pode. Agora vamos ver o Madison. Ô, Pro, não consegui baixar no computador, mas eu mandei lá no WhatsApp. Vocês conseguem por lá? Você mandou... No grupo da sala. Não o grupo da sala, o grupo da matéria. Mas você não consegue abrir aí, não? Aqui não, porque eu tentei baixar, acabou não dando, aí eu consegui mandar pelo WhatsApp só. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, então eu vou abrir aqui. Vocês conseguem abrir no WhatsApp? Sim. Sim. Se quiser alguém de vocês... Vocês abriram aí? Hã? Quer que eu apresente para você? Oi? Quer que eu apresente para você? Aí você vai falando, eu compartilho a tela. Dá certo? Ah, dá pra compartilhar? Dá pra você compartilhar tudo? Ah, se conseguir, eu ficaria feliz. Ele compartilha e você vai falando aí. Tá. Você dá o show. Claro.
Só um minuto que eu estou compartilhando, tá, gente? Ele comprou uma moto hoje. Aqui, Madison. Vocês estão vendo? Então, sim. Sim. Você vai falando, né, do tema e, no caso, o Léo vai subindo aí a... Então, Isso. eu escolhi uma temática, né? Uma turma para dar aula e uma data, assim, só para ficar certinho aí no plano. Eu escolhi uma temática que foi o speaking, que é uma área que eu mais me identifico na área da língua inglesa. Aí eu coloquei meu público. Entendi matemática. Oi? Eu entendi matemática. Falei, oxe, mudou de curso? Então, aí meu Desculpa. público estava falando, a duração da aula é 50 minutos e o tema da aula é Time for Celebration. Aí embaixo eu tenho os objetivos, o geral e os específicos. O geral é apresentar diversas culturas com o intuito de novos conhecimentos, trabalhar com atividades em dupla uso do speaking. Já o específico é ensinar nomes de novas culturas em inglês e introduzir novos vocabulários para os alunos e avaliar o speaking do aluno. O conteúdo ele vai ser introduzido diversas fotos com nomes de datas comemorativas. Logo após haverá uma atividade sobre, e o após feito terá um word action, que são atividades com palavras de sentido opostos, onde o aluno deverá assimilar a palavra com a foto. E depois de terem finalizado, em dupla, irão exercer seu speaking, né, que é a fala. Aí a minha metodologia será utilizada em sala de aula imagens com nome de diversas culturas e datas comemorativas. Em dupla, eles irão exercer atividades de oralidade. Aí ali eu coloquei embaixo. É importante a interação do professor na atividade da oralidade, para o aluno se sair melhor. O lecionador irá falar em inglês para uma possível memorização do som das palavras para a atividade oral dos alunos. Aí ali nos recursos didáticos é o que eu vou utilizar em sala, aula, que é o quadro branco, atividades em folha, projetor de multimídia e o notebook. Aí minha forma de avaliar vai ser assim, ó. A avaliação será feita por meio de atividades que desenvolvam oralidade em sala de aula. E a outra será através de atividades em duplas, elaboradas também em sala de aula. Aí eu vou estar avaliando seu entendimento com novos vocabulários. Aí ali nas referências eu coloquei, né? E embaixo, nos apêndices, eu coloquei alguns exercícios, 2 para demonstrar. A um ali é Valentine's, a Birthday Celebration. E a segunda é para eles completar a sentença. Como que fala sentença em português? Sentença? Esqueci. Sentença. Sentença, né? Com adjetivos no parente, né? Tipo ali, this is an old ou new. Aí o aluno vai colocar ali qual dos dois seria. Celebration, but everybody loves it. Aí basicamente é isso. Tá. Baixa um pouquinho aí a tela. Volta lá para o começo. No começo? Beleza. Então, ok. Objetivo, né? Você fez o cabeçalho direitinho e tal, né? O tempo. O objetivo geral tá ok. Específicos. Ok. Tá bom. O conteúdo. Ok. Metodologia. Tá bom. Poderia incluir tipo de aula, né? Que seria você colocar utilizado aula em imagens, ok. Material dispositivo, tá, mas tudo bem. No geral é isso aí. O recurso didático também está tranquilo. A avaliação SUP está um pouquinho confusa.
porque está praticamente parecido com a metodologia. Avaliação, você poderia tocar avaliação por meio de atividades. Que atividades são essas? Não ficou claro. A avaliação será feita por meio de atividades que desenvolvem oralidade em sala de aula. Qual atividade que você vai usar? Entendeu? Faltou especificar que tipo de atividade. E a mesma coisa aqui em dupla, mas tipo assim, você vai fazer. Você vai utilizar oral, né? Que você pode, faltou dar uma trabalhadinha mais na parte da avaliação, né? Mas no sentido de questão de avaliação, sim, só faltou o tipo de avaliação. Como vimos na outra, né? Por exemplo, você pode avaliar através de, pode ser um jogral, pode ser um painel, pode ser atividade de classe, pode ser perguntas orais, pode ser entrevista, pode ser, né? Coisas assim, né? Tem que ser mais pontual na questão da avaliação. Mas, de qualquer sorte, você mostrou que haverá uma avaliação para ver para saber como os alunos estão na sua questão oralidade no inglês, né? Para ver se realmente se eles melhoraram, se eles conseguiram falar, né, inglês corretamente, bem, deu para entender isso. Só faltou ser um pouco mais específico no tipo de avaliação. Só isso aí que você tem que dar uma trabalhadinha aí, Tá bom. né? Mas no geral tá bom. Você colocou um exemplo de atividades, ok, né? Tá bom também, né? Os recursos, tá bom que você vai utilizar, que aí o recurso é o professor que diz, né? Que tipo de recurso ele vai utilizar, né? A bibliografia tá ok, né? Então tá bom. Então basicamente o que você vai ter que trabalhar um pouquinho é na questão, somente dar uma trabalhadinha na avaliação, ser um pouquinho mais específico. Que tipo de instrumento você vai avaliar o aluno? É assim, a grosso modo seria isso. Mas tá tranquilo, né? Então, a avaliação, no caso, o plano de aula seu também tá bom. Então vemos aí que os planos de aulas que o Justo apresentou, a Ana Guedes apresentou, o Léo Iaco apresentou, a Milena apresentar a próxima semana, e nós vamos fechar com todos os planos de aula, né? E daí, a Milena vai pegar uma boa que já está pegando aí, né, no caso aí, vendo como cada plano de aula que está passando, você já está tendo ideia de como, né, é feito, né? Então, esse aí é o objetivo desse aí, para vocês, quando for para a sala de aula ano que vem, já saber fazer um plano de aula. Como eu disse para vocês vão tentar fazer um plano de aula perfeito, assim, a perfeição, e mesmo assim vai achar que não está bom, ou vão achar que está bom demais. Mas não é assim. É algo que só com o tempo que vocês vão adquirir, no caso, a fazer um plano de aula perfeito, né? Então, por isso que dentro da avaliação, né, do primeiro bimestre, eu coloquei uma pergunta valendo 2 pontos, né? Vão ser 6 perguntas, quer dizer, 5 perguntas, cada uma valendo 1 ponto, só uma delas que valerá 2 pontos, que é a da plano de aula, né? E eu deixei 4 pontos justamente para atividades extras que vão fazer. As atividades que vocês vão fazer no portal, as atividades que estão lá cada semana, esses planos de aula que vocês estão fazendo também vão contar, e outras atividades, a aula que vocês vão dar, né, mais na frente, vai somar na questão de pontos para vocês, né? Então, tudo isso aí. Bom, pode fechar, Léo. Então, gente, se vocês ficaram alguma dúvida, alguma coisa, como é que querem perguntar alguma coisa em relação a isso aí? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos ver uma coisa aqui. Peguei um material aqui, que eu estava olhando aqui, achei bem interessante. E veja de onde eu tirei esse material. Ele tá saindo aí?
Estão vendo? Tô Sim. sim. Sim, né? Uhum. Então, vamos começar, né? Hoje, vamos ver se pegamos até hoje, até a próxima semana, um pouco falar sobre BNCC, né? Esse é um material da USP, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Que, na realidade, eles basearam nisso aí, né? O BNCC que está lá do MEC, né? Apenas eles montaram isso aí. E eu achei interessante, né? Então, né, vamos apresentar sobre a questão do BNCC. Possivelmente não vai dar tempo de apresentar tudo hoje, né? Então, organização do BNCC, visão geral do componente curricular, língua portuguesa, apresentação do componente de língua portuguesa, no caso, vamos fazer língua portuguesa, que serve também para a língua inglesa. Sim. A BNCC de língua portuguesa, os 4 eixos de integração das práticas da linguagem, análise comparativa das 3 versões, né, de 2017 e 2018, e versão revisada organizada pela BNCC. Peraí, vamos lá aqui. Bom, você acredito que você já deve ter tido uma aula sobre isso, não é isso? Sim ou não? Já vimos com a Valéria um pouco. Ótimo. Então já tem uma noção do que é isso aí, né? Ou pelo menos conhece um pouquinho. Então vamos passar isso aí. E depois vou deixar eu tenho que subir uns vídeos lá para vocês também, bom, legais falando sobre isso aí. Então, primeiro, o documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por área de conhecimento. 2. Referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos dos sistemas das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das escolas. Soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa e democrática e inclusiva. Bom, os marcos legais que embasam a BNCC. Constituição Federal, né, de 1988, artigo 210, diz assim: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum. Em 1988, daí eu acho que os que já tinham nascido, possivelmente o Gilson, o Leonardo, não é isso? Vocês são de que ano? Vocês nasceram em que ano? Qual ano? Desculpa, eu não escutei. Eu nasci em 98. Quem? O Gilson? É. Sério? Eu nasci em 95, professor. Poxa, então. Quando Eu saiu sou de isso aí, 90. vocês não tinham nem nascido ainda? Bom, Eu tô nos vamos 30. lá então. Então daí, para uma questão de. Foi bom esse documento que ficou algo normatizado, que os colégios não podiam colocar qualquer coisa. Então, o requisito mínimo para a educação fundamental tem que ser isso. Daí, cada estado agregava que queria dar a mais do currículo, né? Sempre tem isso. Alguns estados, como São Paulo, normalmente, tem um currículo maior do que o Paraná, em questão de quantidade de disciplinas, horas, né? Tem isso aí. Já outro estado tem menos. Então, vai depender de cada estado. Mas o básico todos têm. Lei de Diretrizes Básicas, famoso LDB, de 96, artigo 26, 26. Né? Os currículos da educação infantil, do ensino médio e do ensino fundamental e médio deve ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. É o tal aí. Então, a partir disso aí, como eu vou falando, né? Os currículos padrão, né? E, quer dizer, todos iriam ter português, matemática, física, química e tal, as matérias básicas. Depois daí, vamos ver, Diretrizes Nacionais de 2013. Artigo 14º. 14º, perdão. 14º, 14º. Define base nacional comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico. PNE, Plano Nacional de Educação, 2014. Estabelecida como estratégia para o cumprimento das metas 2, 3 e 5.
Aí, sim. A BNCC foi criada em observância à legislação nacional relativa ao campo da educação. Observação. Processo de elaboração da BNCC. Então, está aqui. Vamos começar aqui. 12 milhões de atribuições de consulta pública, de outubro de 2015 a 2016. É estudo dos currículos em vigor. É a primeira versão do BNCC. Segunda versão. 27 seminários estaduais, mais de 9 mil contribuições, de 1 de agosto de 2016. Seminários, um por unidade federativa, né, um por estado, organizados pelo CONSED e pela Undime. Terceira versão, contribuições de professores especialistas e associações científicas, de janeiro a março de 2017. E aprovação no Conselho Nacional de Educação e homologação pelo MEC, em dezembro de 2017. BNCC, a partir disso aí, foi, né? Então, aqui diz assim, a mãozinha ali. A BNCC é uma política de Estado e não de um governo, construída democrática e colaborativamente por meio de um processo iniciado em 2015. Então, começou em 2015 até consolidar em 2017. Então, 2 anos para consolidar isso aí, né? Alguma pergunta, gente? Alguma contribuição, algum comentário? Em relação à BNCC só, o ano passado eu não usei muito ela, né? Usou? Não, no começo do ano, no começo das aulas eu não usei muito, mas no final que eu fui usar. E no começo desse ano também que eu comecei a preparar as aulas Baseado nela, né? baseando nelas. Mas aí depois eu parei. Mas a BNCC, a meu ponto de vista, eu não sei os outros professores que são mais velhos e eram acostumados de outra forma. Mas eu acho que é bem melhor para preparar, porque, claro, pode mudar, igual a gente já conversou já, pode dar uma alterada nela ou acrescentar alguma coisa. Só que ela deixa bem delimitado, bem certinho. Sexto ano tem isso, o sétimo ano vai trabalhar com esses códigos, com essas habilidades e competências. É tudo certinho já, então fica mais fácil, do meu ponto de vista. É algo mais, assim, podemos dizer, mais organizado e mais direcionado, É. né? Não fica Então, perdido, ainda mais quem está começando, não fica perdido. Falar, o que eu vou trabalhar com o quê? Vamos supor, no sétimo ano. Sétimo ano, que é bastante texto de reportagem, tem bastante essa questão de textos midiáticos, e aí você já sabe onde vai, né? essa é a vantagem. Então, BNCC versus currículo. Aqui tem. A Base Nacional Comum Curricular é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel é ser um insumo para a elaboração e revisão de currículos de educação básica. Terceira, base dá o rumo da educação. Isto é, diz aonde se quer chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos. Então, seria a base. Oi. O currículo é a escola que prepara, cada escola, então. Ou não? Ou é o Estado? Não, aqui, ó. Então, veja bem. O currículo, no caso, seria o seguinte: traçam os caminhos da educação. O outro dirige o rumo. Bom, a educação vai por esse caminho. Mas como é que é feito? O currículo vai fazer tipo assim, vai traçar o caminho para onde a educação vai, né? Então, um direciona e outro é como se fosse uma teoria e outra prática, né? Então, um fala e outro executa. Então, no caso seria a bendição, no caso ela dita, mas é o currículo quem traça os caminhos. Ó, já vamos ver isso aqui. BNCC, currículo da rede, PPP da escola, né? O PPP é a escola que faz, né? O PPP, plano pedagógico, né? É a escola que faz, né? A instituição que faz o plano. Claro que faz baseado nisso aqui, em alguma coisa faz, né? E o plano de aula que o professor que faz. Então, veja bem como é que funciona. Funciona assim, como você está falando, BNCC. BNCC sai da BNCC, certo? Vai para o currículo da rede estadual de ensino, né? Ou municipal e tal. E da rede estadual e municipal vai para cada escola. Escola da rede estadual e escolas da rede municipal. E de cada escola rede municipal, cada escola de rede estadual, aí é o professor. Entendeu?
Então, vem lá de cima, vem descendo até chegar o professor. E o professor é quem executa o plano de aula. Quem faz isso que vocês estão fazendo aí, digamos, vamos dizer assim, é a última etapa do processo do BNCC, né? Na questão disso. Né? Então, veja só que diz assim, ó, o BNCC estabelece os objetivos que se espera atingir, enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos. Entendeu? Então, é como assim, como eu falei para vocês. O BNCC é a teoria, faça isso, e o currículo é quem faz. Deu para entender? Entendi. É como, mal comparando, como a questão do objetivo geral e específico. É mais ou menos isso aí. Mal comparando. O que muda para o professor? BNCC estabelece o que os alunos devem aprender. Professores podem nortear seu trabalho a partir dos objetivos mais claros. Você lembra que você falou isso no começo? Uhum. Então, é isso aí, entendeu? O MEC garantirá apoio à formação continuada. O docentes mais bem preparados para garantir a aprendizagem. Então, o MEC, esse objetivo que muda o professor está mais preparado. O MTC propõe processos de aprendizagem mais alinhado à realidade do século XXI. Professores terão mais subsídio para engajar estudantes. Então, é um projeto bom. Ó, diz assim, ó, BNCC não define quais técnicas e métodos os docentes devem aplicar. Como eu falei, metodologia, recurso. Vamos falar no método antigo, para vocês entenderem um pouquinho. Isso é você que vai definir o que você vai trabalhar. Né? Professores têm liberdade e autonomia para decidir sobre como ensinar. Quer dizer, ele dá a base para você, mas quem vai aplicar, no final das contas, quem vai ditar as regras é o professor. O professor que vai determinar, vai decidir sobre como ensinar o aluno. Não vem de lá de cima para baixo, não, o professor, você vai fazer isso, isso, isso. Mecânico, algo mecânico, não é mecânico. Tem as diretrizes, né? Vai dando para vai chegando e tal. Daí passa para o professor. Aí o professor é quem vai executar. Agora, cada professor executa de maneira que acha melhor. Mas, claro, não é ele acha melhor de qualquer jeito. Ele já teve uma preparação, ele já aprendeu como é que ele vai atuar. Só que agora vai ter a maneira de, como professor, a didática, ele vai aplicar a didática dele para fazer funcionar o negócio. Né? É bem por aí. É bem democrático a coisa. Implementação da BNCC. A BNCC foi aprovada. E agora? Será necessário, entre outras ações. Veja só. Elaborar o currículo da rede de ensino a partir de diretrizes da BNCC. Então, vai ter que fazer uma revolução para as coisas, para fazer a pavimentação. Vai ter que implementar isso aí. Formar professores e gestores escolares para trabalhar o conteúdo da BNCC em sala de aula, planejamento, avaliações internas. Claro, isso aqui existe uma preparação para isso. O professor tem que saber como vai trabalhar. De repente o professor diz, vou dar BNCC, não sabe nem o que é. Não é assim. Eles são preparados para isso. Existe uma preparação, tanto os professores quanto os gestores, né? Os gestores, diretores, pedagogos, né? Para saber isso aí, né? Fazer reuniões em relação a isso e tal. Tá? Adequar materiais didáticos a essa estrutura que vai mudar um pouco. Outro, repensar avaliações nacionais, estaduais e municipais. Então, a maneira como vai ser avaliado vai ter que ser repensado. Então, quer dizer, é algo tudo novo. Uma coisa que surgiu de 2017 para cá, mas nem todas as escolas implantaram ainda, né? Bom, eu acredito que as do Estado já deve sim estar por esse caminho aí. As particulares já não sei como que, às vezes assim, por mais que tenha isso aí, mas às vezes as escolas particulares, principalmente se for de redes, tem sua própria, às vezes, metodologia. Mas, claro, apesar de ter sua própria metodologia, sua maneira de trabalhar, seu sistema, ele não vai dizer que algo do BNCC eles vão implantar, né? Eles vão deixar de lado, né? Mas eu não sei se isso aí não é meio impositivo, né? Como foi falado, né? Mas é uma maneira que se encontrou para tratar de fazer que a educação chegue mais ao aluno de maneira eficiente, né? Pelo menos é isso que foi pensado.
Aqui algumas modificações, né? Como saiu de um lado para o outro. Isso aí, não vou nem mexer nesse negócio aí. Eu vou deixar isso aí no portal, depois se vocês quiserem, vocês podem baixar isso aí e dar uma estudada sobre isso aí, né? Aqui, por exemplo, as modificações que deu aqui. O alocamento dos fundamentos pedagógicos foram mudados para aqui. Então, aqui, a segunda versão existiu, foi acrescentado isso. Inclusão, aqui, ó. Inclui isso aqui. Substitui unidades temáticas por práticas de linguagem. Então, algumas modificações, né? A última versão, BNCC. Aqui está todo o esquema. Vocês podem baixar isso da internet, vocês sabem, né? Eu Você tenho tem, já, né? professor. Quem não tem, deveria ter. Se você A Valéria, puder, você pode até compartilhar no WhatsApp nosso do grupo lá. Você aham, compartilha lá e o pessoal tem acesso. Bom isso. Tem mais aqui ainda. In- eu achar. Ó, inclusão na BNC da área de ensino religioso, né? Que antigamente não tinha, né? Existia assim. Ainda ensino religioso ainda continua sendo uma disciplina não obrigatória, né? Optativa. Não sei se esse ano, não sei como é que está esse ano. Esse ano eu fiquei fora lá do estado, então eu não sei como é que ficou esse ano. Até ano passado não era obrigatório, né? Era optativa. Estava lá, está presente, mas não era algo obrigatório, né? Como outras disciplinas. Mas está lá, né? Organização da área de linguagens em 4 componentes curriculares. Aqui, área das linguagens. Então, tem a língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física. É, eu não sei porque aqui também não tem outros idiomas aqui, né? Acho que poderia ter o espanhol, que no caso é a língua do Mercosul, no caso, né? Não sei se um tempo já teve antes. Eu acho que ainda continua optativo ainda o espanhol, né? Mas a maioria das escolas não dão. Não, mas tá bom. Bom, a visão geral do componente, qualquer coisa vocês querem falar ou qualquer dúvida, vocês falam, tá, gente? Então, vamos lá. Objetivo: situar a língua portuguesa como um dos componentes da área de linguagens e apresentar diretrizes. Essas estão as páginas aí. Apresentar objetivos de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais, prática de linguagem, objetivos de conhecimento e habilidades. As seções: eixo de prática de linguagem, oralidade, leitura, produção de texto, análise linguística, semiótica. Aí tem retomada de eixos de prática de linguagem, oralidade, leitura, produção de texto e análise linguística e semiótica. Apresentação dos textos de ensino de língua portuguesa para cada ano escolar, a partir das práticas de linguagem, objeto de conhecimento e as habilidades. Então, vamos lá. Apresentação do componente de língua portuguesa. O componente de língua portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidas nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas nesse século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação, TDCI. Então, hoje em dia, as transformações em linguagem têm a ver com a questão das tecnologias. Assim, é importante hoje em dia, não tem como escapar da internet. Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e a perspectiva enunciativa e discursiva na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidade ao uso significativo da linguagem, atividade de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. Tá, o texto, literatura como arte e tal, Constituição, um monte de coisa.
A administração da língua portuguesa em 4 eixos de integração de práticas de linguagem. Prática de linguagem aí tem oralidade, análise linguística e semiótica, leitura e escrita, produção de texto. Aquilo que você estava falando mais cedo, né, Gilson? Né? Não é isso? São os principais, oralidade, escrita, né, e leitura. No caso, a prática. Essa é nova, né? A linguística semiótica é mais nova. Sim. A oralidade, né? A leitura e escuta. E a produção de texto, isso aí sempre teve, né? No caso, a linguagem, a linguística semiótica é mais nova, mas é isso aí. A prática da linguagem envolve os 4 eixos. Ponto quinto. Análise comparativa das 3 versões de 2007 e 2018, a terceira versão de 2017, eixo escrito no 6 pontos. Então, aqui vamos rapidamente aqui. Unidade temática, objetivo de conhecimento, habilidades. Eixo escrita, prática de produção de textos verbais, verbos visuais e multimodais de diversos gêneros. Então, a estratégia durante a produção do texto. Aí tem cartas, e-mail, post, né? Produzir. Aqui tá os códigos da BNCC, são esses códigos aí, não é isso? Então, são esses códigos que se utiliza. É isso aí que facilita a vida do indivíduo, né? Verdade. Tem significado, né? As letrinhas, os números. Então, essa letra significa isso. Hã? O F, ensino fundamental, né? Então, F é ensino fundamental, exatamente. 06, sexto ano. LP, língua portuguesa. Isso do 20 aí, é o quê? O 20, acredito que o 20, 21, 22, são os códigos. São esses códigos São aqui. habilidade. Exatamente, especialidade. Então, você vê isso aí, no caso, como funciona. No caso, se fosse ensino médio, seria EM, né? 01, LP ou 02, ou o que seja. Então, aqui no caso, esse aqui, no caso, em relação a carta, e-mail e post, o objeto é isso aqui, que você vai buscar. O que é que eu vou buscar sobre isso aí? Então, tá. As habilidades, quais são em relação a isso? Aí você vem aqui. Esse aqui, LP, EF, 06 LP20, é produzir cartas, e-mails, posts para redes sociais ou blogs, situações, interlocuções mais ou menos formais, refletindo sobre o endereçamento dos textos e a escolha linguística adequada à interlocução proposta. Mas se for um relato pessoal, já vai ser esse 21. É produzir, em vez de ser cartas, é produzir relato de experiência pessoal. Olha a diferença. Utilizando os modos e tempos verbais, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, adequados ao desenvolvimento de fatos passados e articulando sequências de fatos pessoais, tempos e espaço. Notícia, no caso 22 disso aí. Produzir notícias. O verbo sempre tem está no infinitivo, é como se fosse uns objetivos específicos, né? Essas habilidades aí. Então, produzir notícias sobre tema relevante, utilizando de forma adequada os elementos de texto, gênero textual, título, subtítulo, lead, corpo de notícia e tal. Aí vem procedimentos linguístico, gramatical e ortográfico. No caso 23 diz, utilizar ao produzir texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal, verbal, regras ortográficas, pontuação, etc. Procedimentos estilísticos e enunciativos. Utilizar ao produzir texto recursos de coesão referencial, nome, pronomes, recursos semânticos de sinonímia, antonímia, homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes, discurso direto e indireto. Muito interessante isso aí, gente. Achei mais avançado. Hã? Esses códigos aqui do sexto ano tá mais adiantado. Do ano passado eu trabalhei com o sexto ano. Depois eu tinha visto isso também já, né? Eu tinha observado isso já. Tá mais adiantado. Tipo, os livros didáticos, geralmente, e os professores geralmente costumam trabalhar essas habilidades aqui no sétimo ano. Ah, é? Aí agora, com a BNCC, essas habilidades do sexto ano aqui, que eles estão falando, tá mais adiantado. Sério? Esse recurso aí do último aí, ó. Utilizar ou produzir o texto, recurso de coesão referencial e sequencial, né? Aqui não fala sequencial, mas tem sequencial também. É do sétimo ano. Pô, agora já não vai ser, né? Se começar a usar a BNCC. Pois é. Tem mais ainda, ó. Habilidades comuns do sexto ao nono. Aí era sexto, agora habilidades comuns. Aí são que são relacionadas. De sexto ao nono existem essas questões aí.
Uma estratégia antes da produção do texto. Aí diz planejamento do texto e pesquisa sobre o texto, sobre o tema do texto. Vamos ver o planejamento do texto. Aqui tem a mesma coisa. Ó, ensino fundamental, 6º ao 9º ano, língua portuguesa 08. Aí vem planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade do propósito de escrever para quê, a circulação onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, a organização, estrutura, o tema, estudo do texto. O de pesquisa, que é o 09, fala buscar em meios impressos ou digitais informações necessárias à produção do texto, leituras e realização de entrevista, realizar entrevista, organizando roteiros e os fatos, dados e fontes, pesquisar. Legal. O planejamento, já precisa do professor para te ajudar. E onde você vai pesquisar isso? Nos meios impressos ou digitais. Aí está dando toda a dica. Estratégia durante a produção do texto. Aqui é antes, agora durante o texto. Ó, parágrafo, aspectos semânticos e gráficos. No caso, o 10 é organizar o texto em unidade de sentido, dividindo-os em parágrafos, tópicos e subtópicos, segundo as regras e de acordo com o gênero textual. Ok. Agora a estratégia após a produção do texto, depois que o texto já está pronto. Tem revisão do texto, que é o 11. Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Reescrita do texto. Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obedecendo às convenções de exposição gráfica, inclusive de título e autoria. E edição do texto, utilizar softwares, inclusive o programa de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídia disponíveis. Legal isso, hein, gente? Legal, bem adiantado, né? Não, isso aqui, pô, é filé. Isso aqui, na minha época eu tivesse isso aqui. Isso aqui forma o aluno, a consciência crítica, gente. É. Crítica. Porque você E é trabalho para o professor. Hã? Dá mais trabalho para preparar assim também, mas vale a pena. Muito, dá muito trabalho. Principalmente no começo, depois engancha. Isso aí ajuda, porque a criança, para aprender a pensar, a formular ideias, quando você planeja um texto e tudo isso aí, sua mente trabalha muito bem do que a educação tradicional, entendeu? Muito bom isso aqui. Pô, agora isso é muita coisa para ler, cara. Eu não vou ler isso tudo, não. Então, aqui é a versão, terceira versão. Hã? Código grande, né? Então, pois Olha o tamanho disso aqui. É o último lá. Aqui é a mesma, aqui, ó, ensino fundamental, ó, no caso de primeiro aqui. 6º, 9º ano, língua portuguesa 08. Aí, porque agora reformularam, ó. Esse aqui é o anterior, né? 6º, 9º. Olha o 08, é só isso aqui. Agora, eles formularam aqui, ó, mudou um pouco. Ah. Olha a produção de texto. O 30. Não, aqui não aparece, não. Aqui é novo, inclusive, ó. Ó, códigos novos, ó. 22, 35, 50. Bem complexo, ficou melhor, então, né? Ó, envolve campo das práticas, estudo e pesquisa. Aqui está mais resumido, aqui está mais melhor, então. Só que é muita coisa para a gente ler, não vai gastar um tempo não ficar lendo isso tudo, não. Depois vocês baixam lá e leem isso aí para vocês. Mais ainda, aqui, ó. Layout final da BNC versão impressa língua portuguesa. Aqui tem, aqui só o meu, aqui dá para ler rapidinho algumas coisas só. Então, prática de linguagem, objetivo de conhecimento e habilidades. Ok. Campo jornalístico midiático. Trata-se em relações de campo de ampliar e qualificar a participação de crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da esfera jornalístico-mediática. Para além de construir conhecimentos, desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no campo. O que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sociedade, no mundo e afetam as vidas das pessoas, e incorporarem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias. Desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões de debate de forma ética e respeituosa. Caramba! Aí, produção do texto. O que tem que fazer? Aqui está os códigos. Olha o código 8. Lembra o 8 que nós vimos ali? Está aqui embaixo, ó. Revisão e edição de texto informativo e opinativo. O 8 aqui, ó. O EF69LP08 está aqui também, ó.
Ó, o 7 também está aqui. Quer ver aqui, ó? Ó, ele aqui, o 8. Ó. Treinamento do texto. Ele entra aqui. Ele entra aqui. Revisão e edição do texto. Ele entra aqui. Uma modificaçãozinha que dá nele, né? Que coloca aqui, por exemplo, e adequação à norma culta que o outro não tem. E aqui no novo também deram uma enxugadinha para revisar e editar o texto produzido, notícia, reportagem, tal. Então, é isso aqui. Então, essa é a versão impressa, final. E acabou. A referência está aí. Base nacional de seleção revisada, MEC 2018, não sei o que, tal. E aqui está umas formas de base de consulta. Eu gostei desse slide, por isso que eu coloquei ele para vocês, gente. Achei bem legal. Vocês Verdade. gostaram aí? Ficou bom. Então. Eu vou encadernar a BNCC, a parte de português eu vou encadernar. A parte de português eu vou encadernar. Isso, encaderna, que vale a pena. Aí, você coloca lá, joga no grupo nosso lá. E assim, para os colegas terem acesso também, né? E começar a pensar nisso aí, né? Vamos conseguir na próxima semana com a aula, vai ter a exposição, vai ter o plano de aula da Milena. E daí vamos continuar com o BNCC, né? Amanhã eu vou preparar isso aí, eu jogo alguns vídeos em relação a isso aí, para vocês possam assistir, né? Gente, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar? Tudo certo. Tudo certo. Também não, professor. Então, beleza, então. Ana, alguma coisa? Ana? Madison? Eu vou formular uma pergunta aqui, na próxima aula a gente conversa dele. Algumas dúvidas que eu tenho. Hã? Eu vou formular algumas dúvidas que eu tenho, aí a gente conversa. Aí Perfeito. tá na aula que vem. Tá certo. Semana que vem eu apareço com o plano, tá? Eu prometo. Ah, beleza, valeu. Estamos aguardando aí, então. Gente, valeu, então. Uma noite para vocês, bom descanso, qualquer coisa, não precisar, então aí, tá? Tá bom. Valeu, professor. Boa noite. Beleza, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês, boa noite para todos aí. Tá bom.